Muito bem. Paz, bom dia. Estamos aqui entrando ao vivo pelo nosso sistema EBD TV. Alberi, está me ouvindo? Estou, pastor. Beleza. Positivo. Bem-vindo, Beto. Vamos continuar nossa jornada hoje. Meia horinhazinha. Graças a Deus. Vamos estar entrando aí. Ontem eu fui em uma cidade chamada Indaial. Olha, eu conheço Indaiá e Indaiatuba. Aí tem uma aqui pertinho chamada Indaial. E a outra é mais complicada, Timbó. Rapaz, Timbó. Descobrindo aqui a região. Timbó. Eu fui tocar com um gaiteiro ontem, Daniel da Gaita. Toca muito, viu? Fizemos uma gravação lá, foi lindo. Irmã Cristina, bom dia, bem-vinda. Muito bem. Vamos lá então, pessoal. Vamos caminhar para a gente ganhar tempo, que agora tem menos de meia hora. Vamos tocar o barco, enquanto vai chegando mais pessoas aí. Ok. Nós vamos continuar na nossa perspectiva, entendendo a construção da Bíblia, entendendo como é que ela foi confeccionada. A nossa EBD, a Escola Bíblica Digital, tem esse teor de estudar, né? Aqui a gente não vai ficar gastando tempo com outras coisas, a não ser estudando e trazendo para vocês algumas compreensões a respeito da palavra, né? Ó, o pastor Gilberto chegando aí também. Glória a Deus. Vamos, então, a apostilinha de hoje. Aqui aparece aula 3, mas, na verdade, do nosso controle aqui é a aula 21. Da nossa igreja é a aula 21. A gente vai estudar estrutura, a relevância, a dogmática e a imutabilidade da Bíblia. Tudo isso em relação à Bíblia, né? Ok, vamos falar um pouquinho da estrutura da Bíblia, né? Olha que interessante isso, pessoal. Olha que bonito. Como é que um livro, né, que tem mais de 1000 anos, ele foi escrito no espaço de 1500, 1600 anos. Olha que coisa linda como Deus está nesse negócio aí. A Bíblia está organizada em Antigo e Novo Testamento. Foi escrito em várias partes, né, de Israel, parte da Babilônia, por ocasião do exílio. Aí tem um ponto aqui que eu queria colocar para vocês. Quando fala parte babilônica do exílio, tem momentos que os judeus da grande sinagoga vão contestar alguns livros ou algumas partes, o caso de Daniel, de Ezequiel, porque foram escritos fora dos limites de Israel. Uma das coisas que fazia a Bíblia ser sagrada, que eles amavam, né? que eles aceitaram como inspirados, é que ela foi escrita dentro de Israel. Uma das coisas era essa aí. Então, esse ponto aqui da Babilônia, eles lá no Concílio de Jâmia, segundo século antes de Cristo, eles discutiram isso aqui. Mas vamos tocar o barco e depois vou voltar com mais calma aqui nesse ponto, né? O Antigo Testamento, aceito tanto por judeus como cristãos, relata a criação, a ascensão do povo de Israel, o cativeiro. Olha só, ele relata o quê? A criação, a ascensão do povo de Israel, o cativeiro, profecias, poemas. Já os católicos ortodoxos possuem mais alguns livros, que é o que diferencia. Nós vamos depois entender quais são esses livros, né? Muito bem. O Novo Testamento. O Novo Testamento traz a história de Jesus, da igreja, cartas apostólicas, doutrinas e costumes. Olha que ponto, agora um ponto importante da nossa aula, hein? Os antigos textos bíblicos eram unciais. Eram unciais. O que é uncial?
todas as letras eram maiúsculas. Quando você pega hoje a Bíblia bonitinha, arrumada, né, com capítulos, com cabeçalho, não tinha nada disso. A Bíblia era toda feita em letra maiúscula, sem pontuação, sem parágrafo, sem capítulo. Era tudo assim, desse jeito, né? Então, os antigos textos bíblicos eram unciais. A palavra é uncial. Todas as letras maiúsculas. E somente no quarto século que as minúsculas fizeram parte das traduções e cópias. Também não era dividida em capítulos e versículos. Olha outra coisa interessante para vocês aí. Ela foi feita isso, né? Ela foi em 1227 que o cardeal Stephen Langton, ele criou aí os capítulos da Bíblia, né? O cardeal Stephen Langton, foi ele, um inglês, que dividiu então a Bíblia aí em capítulos. Depois, em 1551, ou seja, quase 300 anos depois, né? Nós vamos ter aí o Roberto Stephanus, que ele vai organizar em versículos. Olha que interessante. O cara que fez a Bíblia se tornar em capítulo, ele começa com Stephen. E o cara que organizou em versículos chama-se Stephanus no final. Olha que interessante. Stephanus. Stephen organizou em versículos. E o Stephanus organizou Stephen, né? Stephen, em inglês, Stephen, organizou em versículos, capítulos, e o Stephanus em versículos. São ao todo 1.328 capítulos, 40.030 versículos, 66 livros, 39 no AT e 27 no NT, segundo a nossa tradição, né? Porque você sabe que tem outras Bíblias aí que elas são diferenciadas, né? A ortodoxa, por exemplo, ela tem livro a mais, né? A Bíblia copta. Então, a nossa é a que foi mais aceita, né? No cânon do terceiro e quarto século. Então, vamos só recapitular aqui algumas coisas. Entendendo que a Bíblia não foi escrita como nós temos hoje. Ela está tão bonitinha, tão arrumada, com cabeçalho. Não. Ela era escrita uncial, ou seja, todas as letras eram grandes. Todas eram maiúsculas, né? Por isso que havia o intérprete, ele tinha que ler, entender onde é que terminava um assunto, o outro, e isso fazia o cara pensar um pouquinho mais. Porque você entende? Hoje, quando você recebe a Bíblia pronta, já está pronta. A gente recebe e vai ler sem querer analisar. Já recebeu pronta. E se quem aprontou não aprontou bem? Por isso que a Bíblia é assim, para que a interpretação fosse mais fidedigna, né? Depois aí você vai ter, no século XIII, o Stephen, que vai dizer, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar em capítulos para ficar melhor. 300 anos depois, vem o Langton, o Stephanus, que vai colocá-la em versículo. E aí ela chegou mais organizada. Ok? Vamos para o próximo tópico agora. Qualquer coisa, vocês podem levantar a mãozinha para fazer alguma pergunta. A relevância agora. De acordo com o Expositor Cristão, um periódico metodista, na reportagem de José Geraldo Guimarães, o Dia da Bíblia surgiu em 1449. Sabe esse Dia da Bíblia, que é o segundo domingo de dezembro? Ele é antigo. Ó. Ele nasceu quando o Brasil tinha 49 anos, segundo a história oficial. Né? E nasceu na Inglaterra, quando o bispo Cranmer incluiu no livro de orações do rei Eduardo VI. O rei Eduardo VI, ele é filho de Johannes Seymour com o rei George, o rei George, isso. O rei George, né, que é aquele primeiro rei da dinastia Tudor, ele casou com Johannes Seymour, né? Desculpa, foi George, Henrique VIII. A cabeça está funcionando. Henrique VIII casou com Johannes Seymour e teve esse filho chamado Eduardo VI, que subiu ao trono com 9 anos de idade. Era uma criança. O Cranmer aí foi o cara que orientou ele, né? E aí, nesse caso, pediu ao rei, né,
porque o Crowley era o tutor legal da criança, né, do rei. Aí esse rapaz fez... Ele morreu com 15 anos, menino. Depois dele entrou no trono aquela Maria Sanguinária, a irmã dele, que matou 288 pastores numa semana. Misericórdia. Mas aí ele sancionou, né? Aí um dia especial para que a população intercedesse em favor da leitura do livro sagrado. No Brasil, esse dia passou a ser celebrado em 1850, com a chegada da Europa e dos Estados Unidos dos primeiros missionários evangélicos que aqui vieram semear a palavra de Deus. É de suma importância observar o motivo pelo qual esse dia foi criado, não apenas para lembrar, mas principalmente para interceder pela leitura desse importante livro que é a palavra de Deus. A Bíblia foi o primeiro livro impresso. Olha, outra coisa interessante aí, ó, tá vendo? O homem que imprimiu pela primeira vez foi Johannes Gutenberg, isso lá pelo século XV, 1490 e pouco. Foi recentemente eleito o homem mais importante dos últimos 100 anos. Ok? Então, essa foi a relevância da Bíblia aí. Nós vamos ter aqui dois grandes momentos, né? O primeiro grande momento é o rei da Inglaterra instituindo o dia da Bíblia, em 1549, né? Ele vai fazer a reforma em 1534, aí ele morre, o filho dele assume e sanciona o dia da Bíblia pelo o bispo Crowley, né? Depois vamos ter um outro ponto especial, que é um pouquinho antes que acontece, que é a Bíblia impressa por Gutenberg. Eu estive lá no local onde foi feito, né, esse prédio, que hoje é um prédio histórico, tudo, mas dali ele confeccionou a Bíblia, que foi o primeiro livro impresso em toda a história. Glória a Deus por isso. Vamos para o terceiro ponto, que é a dogmática, né? Vamos para a dogmática aqui, ó. Foi no século XVII que a palavra dogma, que você ouve muito falar em dogma, né, teve o seu valor ampliado. Sua etimologia é do latim, que significa princípio. O dogma é o princípio. É uma palavra derivada também do grego, sofia, sabedoria. Eu estive lá em Istambul, na igreja de Santa Sofia. Mas Santa Sofia, para eles, não é uma mulher chamada Sofia, é a Santa Sabedoria, que seria Jesus, né? Ou, de forma mais coloquial, aquilo que se pensa que é verdade. Então, olha só, para você entender essa questão entre dogma e doutrina, tá? Muito importante. Escola dominical é para isso. Escola dominical é para isso. O que é o dogma? O que é uma doutrina? O dogma é uma palavra que explica uma doutrina. A doutrina, ela é raiz na palavra de Deus. Então, quando eu falo assim, ó, Jesus é o Cordeiro, o Cordeiro vicário de Deus para o homem. Isso é uma doutrina. A salvação é uma doutrina. Agora, quando eu falo assim, ó, bom, os calvinistas, alguns nasceram para o inferno, outros nasceram para ir para o céu, predestinado. Quando os arminianos falam, não, nós nascemos para escolher ser salvos e aceitar Jesus. Eu estou criando dogmas. Então, na verdade, o dogma ele é uma ramificação da doutrina. Por isso que nem sempre os dogmas estão certos. A doutrina está certa. A doutrina é ortodoxia, que é o mais perto do original. O dogma é outro. Vamos pensar aqui. Nós temos muitos prédios aqui nessa região, prédios enormes, inclusive parece que o maior da América Latina, aqui perto agora, né? Eu vi a reportagem aí. Muito bem. Vamos supor que alguém faça um prédio e deseje usar a mesma engenharia, a mesma base de um prédio para um outro prédio. Ele pode usar a mesma base, mas com outras amarrações, não sei como é que eu não sou engenheiro, mas veja bem, os prédios poderão ser diferentes no acabamento, até no modo de fazer os quartos, né, que é aquele chamado de planta, né? Mas a base é a mesma. Então, a doutrina é a base, que é a verdade primaz. O dogma é uma interpretação assim que se pensa que é. Por isso que fala dogma. Você entender entre doutrina e dogma, que às vezes as pessoas têm confusão, né? Ok. Muito bem. A Bíblia, é na Bíblia que o cristianismo fundamenta sua forma de interpretação dos textos, e para isso chamaram dogmática. Através de um conjunto de crenças elaboradas pela liderança
chega até o povo as diretrizes da vida familiar. Então, lá nos concílios que eles criam os dogmas, tá vendo? Interessante isso. Tem a doutrina e eles transformam em dogma. É vero que nem sempre esses dogmas estão fatos respaldados pela Bíblia, e até entre eles as misturas religiosas e pretensões políticas, né? A Igreja Protestante, Reforma, Evangélica, aboliu essa terminologia e prefere chamar doutrina, sua ideia de ortodoxia, a palavra de Deus. As decisões e posições formais dentro do dogma, da dogmática, é sempre comunicado tanto aos mais antigos quanto aos mais novos na fé. Então, um ponto aqui importante. Você lembra que muito se ouviu sobre encíclica papal? Encíclica papal. O que é uma encíclica papal? Uma encíclica papal, ela é base para um dogma. Por isso que a Igreja Protestante, no caso, no século XVI, ela protestou, disse, não, a gente tem que voltar para a Bíblia. Aí você vai ter as 5 solas, né? A sola Escritura, sola Fide, sola Gratia, sola Cristo, e aí vai. E sola Escritura. Então, sola Dio. Então você vai ter o retorno, a igreja sai de Jerusalém, sabe? Sob os escritos dos apóstolos. No quarto século, a Bíblia chega compilada em 27 capítulos, né? Para o Novo Testamento e para o Antigo 39. Isso vai sendo lido ao longo dos séculos. Lá pelo século VI, VII, um papa tem a ideia de fazer um documento chamado encíclica, onde ele decidia algumas coisas em relação à Bíblia, por ser, entre aspas, o representante de Cristo na Terra, ou que assumiu o lugar de Cristo. Quando chega o século XV, XIV, os evangélicos da Europa, os protestantes, falam assim, não, está errado. Vou fazer, daqui a pouco, a encíclica papal, ela está maior do que a Bíblia, e não pode. Isso é dogma. E aí eles voltaram, tiraram a palavra dogma e começaram a usar a palavra doutrina. Por isso que a gente usa doutrina, porque está mais perto do que é original. Vamos para o finalmente? Já está acabando nossa aula, hein? Meu Deus. Finalmente. A imutabilidade. Infelizmente, a teologia pode sofrer ataques. Sua sustentabilidade como verdade vai depender da crença individual, influenciado o coletivo. Haja vista várias mudanças aceitas pelos concílios, sínodos e convenções, tendo como base teses estudadas e discutidas em plenário para a votação. Muitas vezes, ao querer interpretar a Bíblia sem o foco ou filtro da exegese e hermenêutica, tende-se criar dogmas que sejam ideológicos, acoplados àquela instituição para fortalecer seu modo de pensar. Olha, gente, aconteceu agora no Concílio Geral Metodista nos Estados Unidos. Eles aceitaram pessoas que orientação homoafetiva para o ministério. O que aconteceu? De uma hora para a noite, eles perderam quase 60 milhões de pessoas. Milhões. 60 milhões. Muito mais. Saíram da Metodista Unida e criaram a Metodista Global, a Global Methodist Ministries. Por quê? Porque eles não aceitaram que esse dogma, né? Reunido em concílio, quando Paulo fala claramente que é um erro, né, que é um pecado, a Bíblia mostra que é um pecado, que é um erro, e aí eles acharam que não é interpretação. E, bom, eu fico com a palavra de Deus, né? Não estou condenando, não estou me levantando contra, estou dizendo que a gente tem que amar qualquer pessoa de qualquer orientação, abrir os braços, receber na igreja, mas exercer uma posição de liderança nessa condição é uma influência para a comunidade, e que na Bíblia não está escrito totalmente ao contrário, né? Então, hoje tem que falar com muito cuidado, porque nós estamos vivendo a geração do mimimi. Você dá um tchau, já leva um processo. Então, você tem que falar com muito cuidado, com as palavras corretas, porque vai chatear os magoados, né? Então, é muito difícil hoje. E os magoados estão em posição de juízes, de leis, aí pronto, aí você falou qualquer coisa, já tem um problema. Mas a Bíblia que está dizendo, processem a Bíblia e processem Deus.
É ela que está falando. Nós ficamos com a palavra. E se amanhã fomos presos por causa dessas coisas, não só disso, de várias outras aí, que sejamos presos. Então a gente tem que amar as pessoas, não é nenhum problema em amar e receber, mas colocar como liderança. Então, isso estou dando um exemplo só. Fizeram essa decisão, tomaram a decisão, criaram o dogma, criou uma ruptura, porque saiu do quê? Saiu da ortodoxia, né? Mesma coisa com relação ao álcool, que a Bíblia mostra que o álcool tá, mas alguém acha isso é questão de interpretação. Um interpreta uma coisa, igual o sábado. Algum prova que o sábado tem que ser feito, outro prova que não. Você vai fazer o quê? Você vai ficar com o que é mais coerente, aquilo que toca mais, que mais se convenceu, que mais. Buscar também a orientação do Espírito Santo. O né, que ele acha que você vai ser tocado. Então, é uma questão muito pessoal. A gente não pode ser dono da verdade, sabe? Chegar e impor. É assim que tem que ser, a não ser aquela que está bem explícita ali, né? Ele já fala que Cristo morreu em Jerusalém, não foi no Japão, não foi na China, nem na Colômbia, foi em Jerusalém. Então, não se muda. Agora, há coisas que são interpretativas. Mas deixa eu terminar para a gente abrir aqui para você comentar, ok? Quando, na verdade, a Bíblia deveria ser menos interpretada possível para servir como base ortodoxa e não uma linha de pensamento a partir do que um grupo acha que algo deve ser feito ou deve ou não ser feito. Hoje, o maior ataque à Bíblia é o dogmatismo progressivo da teologia liberal, com base no pós-modernismo. Deus providenciou, temos aqui um adendo, Deus providenciou que durante toda a história, quer seja no AT ou NT, os escribas, os copistas, amanuenses, que foram classe exclusiva de escritores altamente treinados, preparados para este ofício, no mais alto grau, fidelidade e temor. Deixa eu só botar aqui nesse tópicozinho, aqui, a gente está quase, temos ainda alguns 7, 10 minutos aí, talvez. Só quero focar aqui o negócio. A Bíblia deveria ser menos interpretada possível para servir como base ortodoxa e não uma linha de pensamento a partir do que um grupo acha que algo deve ser feito ou não. Hoje, o maior ataque à Bíblia é o dogmatismo progressista da teologia liberal com base no pós-modernismo. Não vou entrar aqui na história, que não é o tempo aqui agora, mas hoje a mentalidade pós-moderna, ela destrói qualquer tipo de pilar. Você fala assim, atrás do pastor aqui, atrás do professor é azul. O pós-moderno fala, não, eu não quero que seja azul, quero que seja verde. Mas por quê? Quem falou que é azul? Quem quer me impor que é azul? Quem decidiu para mim que é azul? Não, eu decido que não vai ser azul. Eu decido que vai ser verde. E isso eles aplicam para tudo, até para a ideologia do gênero que está aí, né? Às vezes eles acham que... Agora, na Polônia, está acontecendo lá um fenômeno, há muitos adolescentes achando que são animais, late como cachorro, rosna igual porco, faz relincha igual cavalo, porque acha que é aquilo. Olha aqui, olha onde nós chegamos, cara. Onde nós chegamos? Onde nós chegamos? Que coisa horrível. Então, a Bíblia ela pode ser alvo também desse pessoal, chamado teologia liberal. A teologia liberal, ela nasceu no século XIX, com o pensamento alemão, na reinterpretação da Bíblia. Alguns filósofos alemães frustrados, que foram criados em lares desregulados, todos eles. E um cristianismo que foi muito mal empregado para eles se tornaram pessoas que falaram teses irrelevantes a respeito da Bíblia. Entre eles, aquele Nietzsche, né? Que é um dos. Ele foi até filho de crente, teve um totalmente desregulado. Eles se levantaram, criaram a teologia liberal, né, que é a TL, e ela alimenta o pós-modernismo. Mas a gente volta como usa a reforma, lá para o começo, no que é básico, no que é... E eu louvo a Deus pela nossa igreja, está tendo esse momento aqui, ó, de falar sobre isso. Porque, vou te falar para vocês, tá? Uma geração de pastor Nutella que está agora aí, tem uma pastorada que está agora aí, que são tudo fruto de uma geração Nutella. É gente que foi consagrada com Coca-Cola, não foi com óleo. Derramaram Pepsi Cola e consagraram os caras. Eles não têm isso aqui, não. Ele não sabe nem para ser porteiro. Nem para ser porteiro. Não desprezando os porteiros, né? E geralmente o porteiro é um servidor da igreja que não é um pastor que está na frente servindo lá com doutrina.
não serve nem para ser porteiro de escola dominical, né? Estão no púlpito aí falando um monte de besteira. A internet agora virou um besterol, uma verborragia terrível, porque não tem esses estudos, não conhece. O que a Bíblia fala? Meu povo perece por falta do conhecimento, né? Ok, nós temos uns minutinhos, então. Eu só dei aqui esse momento, essa premissa. Vocês podem perguntar ou acrescentar, ou me ajudar, ou melhorar aí. Está para vocês, tá bom? Glória a Deus. Posso explicar aqui? Pode ir. Eu posso explicar? Estou te ouvindo, Aberi. Ah, pastor, eu faz tempo, assim, desde que eu me conheci há algum tempo, eu vejo que tem as doutrinas, né? Cada igreja tem a sua doutrina. Eu sempre pensei assim comigo, né? Que algum homem deveria se levantar, porque como o catolicismo são unidos, eles têm os dogmas, né? Que o pastor falou. A igreja, eu acho que não tem, né? A nossa igreja, que é as igrejas geral, né? Evangélicas, né? Poderia alguém se levantar desse meio, tá? E eu votaria no pastor Eliseu aí para fazer uma revisão, pegar as principais igrejas, aqueles que quisessem participar de um concílio para examinar realmente as doutrinas, porque existe uma divisão, queira ou não queira, né, doutrinária na igreja evangélica, e isso precisava ser discutido entre todas as igrejas, né, para que tivesse um alinhamento melhor. A gente percebe, né, a gente vai numa igreja, tem assim, né, vai aqui, vai ali, e tem um que prega um jeito, outro prega outro jeito, até sobre a salvação, né? E eu lembro quando eu fui, assim que eu fui nomeado presbítero, né? E a igreja que eu estava na época, congregava, era a igreja presbiteriana. E tinha aquela doutrina do que salvo, sempre salvo, né? Então não tinha mais uma possibilidade da pessoa perder a salvação. E eu, na nossa reunião de presbitério, eu me levantei porque eu vinha de uma outra linhagem e eu também entendia de outra maneira, né? E eu me levantei e tinha mais outros colegas também que eram presbíteros que ficaram, não quiseram opinar, vamos dizer, né? Mas eu me levantei e coloquei na mesa, digo, não, eu não concordo por isso motivo, né? E dei a minha opinião, né? E ali ficou, né? Foi aquela discussão assim e tal, mas não teve nenhuma decisão, vamos dizer, né? O que seria, né? Então, eu acho que seria importante. Aí, ó, pastor Eliseu podia ser esse homem que levantasse essa tese na nossa nação, no Meu país, Deus do e céu. reunir as igrejas, né, para um concílio anual para alinhar as igrejas, viu? Né? Eu acho que isso deve ser muito bom, viu? Né? A minha opinião. Eu posso te falar que é uma missão quase que impossível, viu? Porque o que nós temos que fazer, Aberi, é assim. Qual que é o meu conselho? Pastor, o que está certo e o que está errado? O que está certo e o que está errado é o que está mais perto da Bíblia. Qualquer boia que vai longe do pote fica mais difícil de controlar, né? Essa proposta sua, ela é muito importante, mas eu não sei se consegue fazer isso, viu? Porque tipo, tinha que ser um Lutero, que se levantasse de novo para reformar, né? Reformar. Agora, enquanto igreja local, igual o pastor Gil está aí, enquanto igreja local, a gente tem que preservar por aquilo que é o mais correto, que é o mais perto da palavra de Deus, né? Isso que o senhor fez também é o que eu faria. Sem entrar em discussão, olhar para a Bíblia e falar, peraí, o que ela está falando, né? O que ela fala mais para mim? Isso é muito bom. A minha base de criação foi meu pai, graças a Deus, a igreja que eu vim, tinha uma boa base bíblica, senão eu estava aí falando lorota, igual os outros. Mas, Roderi, não vou descartar a possibilidade, a gente pode orar para isso, não sabe o dia de amanhã, né? Mas é uma missão muito, muito, muito interessante. Obrigado. Amém. Mas alguém quer
colocar fazer uma pergunta ou adicionar para ajudar, pra melhorar nossa escola? Amém? Hein? Não tem nenhuma dúvida não, né? Então vou perguntar. Em que século a Bíblia foi dividida em versículos? Alguém lembra aí? Século 13, 1227. Alguém anotou, não? É capítulo, né? Uma mais fácil. Na sua visão que você recebeu, qual a diferença entre doutrina e dogma? Com suas palavras. Quem pode se arriscar aí? A doutrina é o que aproxima mais da raiz, da base bíblica, né? Exato. O dogma, ele foge já. O dogma é a interpretação da mais doutrina. distante. Muito bem, aí, tá vendo? É isso aí, cara. A classe é boa, a classe é boa. Ok. A Bíblia foi escrita antigamente um tipo de letra. Qual foi a primeira letra, o primeiro modelo da letra bíblica? Quem pode... Maiúscula. 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 Eram chamadas de unciais, o nome da letra. Que hoje, o nome de capital, né? Letra capital, né? Que a capital é a letra grande, né? Era toda maiúscula. E não tinha ponto, não tinha vírgula, não tinha nada. Depois que vieram fazendo a correção gramatical da Bíblia, né? Amém? Muito bem. Ok, pastor Gil, quer usar a palavra? Estamos chegando para o final. Fica à vontade de dar uma... Amém. Bom poder abrir a mente para conhecer mais da voz de Deus aqui na Terra, através da Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, né? Que bom saber dos homens que levaram a sério e também estar atento às distorções, né? As pessoas pegam os textos e aplicam de acordo com o desejo deles, né? Isso é pecado. É Precisamos pecado estar alerta a isso. e é crime, né? Por isso que a Bíblia tem o seu contexto, né? Tem sempre um texto na frente, um texto atrás, um texto bem na frente, para que ela seja colocada de uma forma que... Não... Eu estava vendo o versículo ontem, dizia assim, ó, aquele que... o irmão falou comigo assim, ó, irmão, aquele que está em pé, cuidado para que não caia. Olha só, questão de exegese. Não é assim que está lá. Está escrito assim, aquele que julga está em pé, olha, quando entra a palavra julga, ela muda completamente o contexto. Se você acha que está em pé, que você já está caindo, tá? O texto é assim. Se você acha que isso é legal, pode ver. Aquelas pessoas que cobravam espiritualidade, chegavam no púlpito, esbravejava, cobravam santidade, essas primeiras que caíam depois do pecado. Eu cansei de ver crentão assim. Rapaz, quando eu vejo um cara muito crente, eu fico preocupado. É porque até hoje o que eu vi foi isso. Muito crente, tudo é pecado, tudo é diabo, tudo é não sei o quê, bum, cai. E fica. E os coitadinhos que não era, tá até hoje aí tentando viver, né? Então, o texto fala assim, ó, aquele que julga está em pé, cuide para que não caia. Se você está se achando que está em pé, tenha cuidado, você pode cair. Por isso que a Bíblia, nesse ponto, é importante. Você interpretá-la, você ler, você fazer comparação, né? Basear o que está falando dentro de um contexto bíblico. Então, é difícil. Muitas pessoas querem puxar, né, pastor, para si algum versículo para tentar maquiar uma situação que não é vontade de Deus, né? Misericórdia. Amém? Amém. Ok, Amém. povo? Tudo bem aí? A gente volta semana que vem ainda, né? A gente vai ter mais um tempinho aí com a Bíblia. Tem muita coisa boa para aprender com a Bíblia aí. A gente vai conhecer por dentro a palavra de Deus, toda a sua forma, né? A gente saber que a gente tem na mão uma coisa maravilhosa que é a palavra do Senhor. Estamos chegando no finalzinho já. Alguém mais quer participar? Quer colocar mais uma coisa para gente? Pastor, peço Sim. unidos aí orando pelo Samuelzinho. Samuel, netinho dos Beto. Vamos estar orando por ele. Ah, sim, tá bom. Tá bom. Vamos clamar
A Bíblia fala que o coração do justo pode muitos seus efeitos. Então Deus vai nos ouvir nesta manhã. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém, E pessoal? pela família do o Matias, cunhado dele, acabou de falecer. Vamos orar por eles também. O Adriel e a Marli. O Matias, que é cunhado do Adriel da Marli, é isso? Isso. Irmão da Marli, vamos orar. Foi para a glória. Então, já que estamos assim, irmão da Marlina. o pastor ora então, a gente vai concordar com a oração e nos unir aqui em fé. Amém? Pai, obrigado por esse meio onde a gente pode estar um vendo o outro e aprendendo também. Obrigado pela vida do pastor Eliseu, continue usando ele, que a cada dia ele se surpreenda pela intervenção do teu Espírito Santo, dando revelações para ele. Oramos agora pelo Samuelzinho, Senhor, lá em São Paulo. Senhor, restabelece o quanto antes a saúde dele, Senhor. Nós queremos fazer um culto de ação de graça pela vitória da cura e sem sequelas. Eu ministro isso sobre a vida de Samuel e família. Pedimos o consolo do alto para a vida, Senhor, da Marli, do Adriel, do Martinho, que eles venham, Senhor, ter a convicção das tuas promessas para a vida deles, Senhor, para a família. Fica conosco e que logo mais nos encontraremos e teremos um culto abençoado. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pelo tempo de vocês. É muito importante, são 30 minutos aí. E à noite a gente se vê, então. Pastor Pedro, seguimos o filme lá no grupo de oração, tá? Tem intercessão lá. Vamos continuar naquela... Muito legal aquele projeto lá, glória a Deus. E logo mais à noite a gente se encontra, tá bom? Fica todos com Deus. Pastor, valeu. Tamo junto aí. Amém. Paz. Amém. Paz.